Olá! A nossa análise de hoje mergulha numa das perguntas mais antigas da humanidade, mas de um jeito diferente. Vamos fazer isso através da jornada de uma pessoa que tinha certeza absoluta da resposta, até que uma evidência completamente inesperada virou o mundo dela de cabeça para baixo. Pois é, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Essa frase é do próprio protagonista da nossa história. E olha, ela prepara o terreno, que é uma beleza. É sobre o que acontece quando alguém é forçado a dar ouvidos a algo que bate de frente com tudo aquilo em que sempre acreditou. Vamos voltar no tempo, lá para 1966. O nosso foco é Barry Leventhal. E ele não era um jogador de futebol americano qualquer, não. Ele era o capitão do time da UCLA, um verdadeiro herói, recém-saído de uma vitória histórica no Rose Bowl. Ele estava literalmente no topo do mundo. Imagina só o mundo do Barry. Fama, sucesso e um conjunto de crenças muito bem estabelecido que ele herdou da família judaica dele. Um mundo bem confortável, que estava prestes a ser chacoalhado pelo seu melhor amigo. E o conflito começa com uma frase do melhor amigo dele, Kent, que pro Barry soou como um completo absurdo. Eu conheci Jesus. Logo depois, um líder de um ministério universitário, um cara chamado Hal, foi ainda mais longe. Ele mostrou pro Barry profecias sobre o Messias que, segundo ele, estavam nas próprias escrituras judaicas. Pro Barry, isso não era só um erro, era uma ofensa pessoal. E a reação dele foi explosiva. O Barry acusou o Hal de usar uma Bíblia falsa, adulterada só para enganar os judeus. Ele tinha 100% de certeza de que aquelas profecias não existiam nas escrituras dele. O Hal, em vez de discutir, só fez um desafio bem simples. Olha, anota aí os versículos e confere no seu próprio Tanakh. Bom, a curiosidade ou talvez a culpa venceu. O Barry achou o Tanakh antigo dele, a Bíblia judaica que ganhou no Bar Mitzvah, e começou a checar as referências, mais para provar que o Hal estava errado. Mas o choque foi imenso. Versículo por versículo, uma por uma, todas as profecias estavam lá, nas escrituras dele. E a primeira reação não foi emocional, foi quase lógica. Tô numa tremenda enrascada. Essa primeira descoberta foi só o começo. Ela levou o Barry a se concentrar numa passagem específica que o Hal tinha mencionado várias vezes, uma que se tornaria o centro da investigação dele, Isaías 53. Para a gente entender o peso dessa profecia, o contexto histórico é tudo. Por muito tempo, os céticos diziam que, talvez o texto tivesse sido mudado depois de Cristo. Mas aí, em 1947, tudo mudou. Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, encontraram um rolo inteirinho de Isaías datado de mais de 100 anos antes de Jesus nascer. Isso provou, sem sombra de dúvida, que a profecia já existia há séculos antes dos eventos que ela parece descrever. E foi lendo esse texto antiguíssimo na sua própria Bíblia que o Barry deu de cara com a pergunta inevitável. Afinal, de quem Isaías 53 está falando? Quem é essa figura misteriosa, esse servo sofredor, que é descrito com detalhes tão perturbadores? A descrição é chocantemente específica. Fala de alguém que seria rejeitado pelas pessoas, mas castigado pelos pecados dos outros, alguém que ficaria em silêncio diante dos acusadores, que seria executado junto com criminosos, mas, curiosamente, enterrado com os ricos. E o mais inacreditável, apesar de morrer, essa pessoa veria a luz da vida de novo. Para o Barry, que conhecia a história do Novo Testamento, os paralelos eram simplesmente impossíveis de ignorar. E o que o Barry começou a sacar é que Isaías 53 não era um caso isolado. Era como uma peça de um quebra-cabeça gigantesco, com peças espalhadas por todo o Antigo Testamento. Juntas, elas criavam um perfil incrivelmente detalhado do Messias, a linhagem dele, onde ele nasceria e até o ano da sua morte. A pergunta que ficava no ar era quantas pessoas ao longo da história se encaixam em todas essas previsões? Ok, as profecias sobre Jesus são uma parte da história. Mas e o que o próprio Jesus disse sobre si mesmo? Esse foi o próximo passo, né? O passo lógico da investigação. Pensa na cena do julgamento. É um momento de altíssima tensão. Sob juramento, o sumo sacerdote vai direto ao ponto. E a resposta de Jesus não podia ser mais direta. Sou. A reação foi imediata. O sumo sacerdote rasgou as próprias roupas, gritando que aquilo era uma blasfêmia que merecia a morte. E aqui, aqui a coisa fica ainda mais direta. Quando ele diz, antes de Abraão nascer, eu sou, ele não está só falando que existia antes. Eu sou era o nome sagrado de Deus, aquele revelado a Moisés na sarça ardente. Para quem estava ouvindo, aquilo era uma afirmação inequívoca de que ele era Deus,
A maior blasfêmia imaginável, e é por isso que a reação foi imediata. Eles pegaram pedras para matá-lo na hora. Mas não era só da boca para fora, sabe? As ações dele falavam tão alto quanto as palavras. Ele perdoava pecados, algo que os teólogos da época sabiam muito bem que só Deus podia fazer. E ele aceitava ser adorado, coisa que nenhum profeta ou anjo jamais faria. As ações dele eram coerentes com as palavras. Ele agia como se fosse Deus. Bom, chegando nesse ponto, a gente se depara com uma encruzilhada. Diante dessas afirmações tão claras de ser Deus, sobram poucas opções. O famoso escritor C.S. Lewis resumiu isso de um jeito brilhante no que ficou conhecido como o trilema. A lógica do Lewis é a seguinte: a opção que parece mais segura, mais confortável de que Jesus foi só um grande professor de moral, é a única que não faz o menor sentido. Por quê? Porque um grande professor de moral não contaria a mentira mais arrogante e central de toda a história. A própria afirmação de ser Deus já elimina essa opção e nos força a tomar uma decisão. Isso nos deixa com 3 e somente 3 possibilidades lógicas. Se Jesus afirmou ser Deus, ele só pode ser um de 3. Um mentiroso, que sabia que tudo era falso, um lunático, que realmente acreditava ser Deus, mas era louco, ou o Senhor, que era exatamente quem dizia ser. Não existe uma quarta opção, uma opção neutra. A análise da fonte vai descartando as 2 primeiras opções. Mentiroso? Poxa, alguém se deixaria ser torturado e morto por uma mentira que ele mesmo inventou? Lunático? A sabedoria e a calma dele, mesmo sob pressão, não se parecem nem um pouco com as de alguém desequilibrado. Sobraria, então, segundo esse raciocínio, apenas a terceira opção. E foi nesse dia, 24 de abril de 1966, meses depois daquela vitória gloriosa no Rose Bowl, que a investigação pessoal de Barry Leventhal chegou a uma conclusão. Com base nas evidências que ele encontrou nas suas próprias escrituras, ele tomou uma decisão. E a análise toda nos deixa, no fim, com essa pergunta no ar. E não é uma questão qualquer, né? Não é algo meramente acadêmico. A identidade de Jesus, seja qual for a conclusão, tem implicações gigantescas. Ele foi a maior fraude da história ou a verdade mais importante que existe? A gente volta na próxima semana com uma nova análise para vocês. Que Deus abençoe a todos.